Olá, meu nome é Késia, eu sou da turma de Pedagogia de São Luís do Maranhão e o nome da minha tutora é Andréia Dias Lisboa e eu vou falar um pouco sobre o estágio e logo em seguida eu vou estar falando também sobre um pouco da finalização do paper, certo? Bom, a matéria que eu estive presente regendo na Escola Educatório Ágape, na cidade operária de São Luís do Maranhão, foi matemática. E eu estive regendo a matéria de matemática com o tema multiplicação nos anos iniciais, certo? Multiplicação de modo diferente. Bom, logo no início do estágio, eu estive apresentando as aulas e certas atividades, algumas atividades elaboradas, tá? E outras foram impressas, certo? O ensino da matemática nos anos iniciais, por muitas vezes, não é tão valorizado, pois muitas das vezes existem alguns certos investimentos na hora da alfabetização e às vezes alguns professores esquecem, né, por conta da turma estar muito cheia, né, isso vem um efeito que torna os professores às vezes diminuírem os conteúdos de matemática por focarem mesmo na alfabetização, né. A matéria de matemática, eu enfatizei muito no tempo que eu estive na sala de aula, que ela é essencial na vida do aluno, pois ela vem de uma maneira, todos os dias, né, ela está presente no nosso dia a dia. E esse conhecimento, ele é construído a partir do planejamento pedagógico, certo? Muitas das vezes, em alguns casos, logo nos anos iniciais, a pedagogia ela traz a matemática. Não é só o professor ou a pessoa que é formada em matemática, mas a pedagogia, logo de ponto inicial, né, no ensino fundamental, ela traz a matéria de matemática para dentro da instituição, para dentro da sala de aula, certo? O estágio foi feito presencialmente e ele foi muito proveitoso, né? Pois eu estive observando a turma, analisando pontos positivos e pontos negativos. A minha primeira abordagem, eu me direcionei à tabuada, né? E eu identifiquei que alguns alunos da turma ainda possuem bastante mesmo, dificuldade, né? E não só em relação à matéria de matemática, mas também na questão do letramento, né? Como eu havia dito no início. Então, eu pude observar de perto o dia a dia da professora, como ela se direciona aos alunos, e como ela se direciona também aos alunos que tem aquela certa dificuldade, né? E eu percebi a dedicação que a professora exerce, né, em fazer com que o aluno também se esforce diante da matéria. E não é só a professora que está sempre querendo o melhor para o aluno, mas também tem que vir do meio familiar o incentivo para o aluno, onde isso é de cuja extrema importância, certo? Os anos iniciais têm de grande importância para a vida do educando, pois formam uma base, né, para as demais séries. Principalmente quando os conceitos em relação à matemática que são utilizadas, né, ao longo da vida escolar da criança. Quando uma criança ela chega na escola, deve-se respeitar o desenvolvimento dela, visto que ela traz consigo uma vivência desenvolvida através de suas experiências no dia a dia. Muitas dessas vêm de brincadeiras desenvolvidas, né, e no meio em que vivem. Desta forma, precisamos pensar nas abordagens, como o lúdico, né? As formas dinâmicas lúdicas com que as professoras trabalham nos anos iniciais, elas incentivam que a criança tenha mais curiosidade em relação à matéria, né? As vantagens permeiam, né? E são muitas as vantagens
que podem ser usadas e construídas, né, pelo aluno. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu paper, né, sobre o título do meu paper, né, que eu abordei como o tema a matemática, né, em suas habilidades, abordei alguns conceitos, né, e algumas dinâmicas em como trabalhar como a matemática. A matemática, ela já é um conhecimento natural, né? Usei muito no tempo que eu estive na sala de aula, que ela é essencial na vida do aluno, pois ela vem de uma maneira, todos os dias, né? Ela está presente no nosso dia a dia. E esse conhecimento, ele é construído a partir do planejamento pedagógico, certo? Muitas das vezes, em alguns casos, logo nos anos iniciais, a pedagogia, ela traz a matemática. Não é só o professor ou a pessoa que é formada em matemática, mas a pedagogia, logo de ponto inicial, né, no ensino fundamental, ela traz a matéria de matemática para dentro da instituição. Eu vi, né, em sala de aula que tem alunos com muita curiosidade e tem alunos com uma certa dificuldade, né, em relação a perguntas. Alguns que às vezes ficam um pouco constrangidos, esse constrangimento às vezes surge se o professor não pautar a importância de falar, de estar ali, né, observar que alguns alunos ainda se retêm, né. Eu gosto sempre de enfatizar que a avaliação, ela é um primórdio, né, das atividades, dos trabalhos, seminários, né, para os anos iniciais, como uma atividade, porém sem consulta. Ali é um teste de conhecimento de cada aluno, né, e ainda assim a gente vê alguns alunos que se retêm a esse medo prova, né, mas a partir do momento que o professor torna isso uma coisa mais dinâmica, mas não desfavorecendo a avaliação, né, no ambiente escolar, faz com que a criança fique mais à vontade na hora de estudar, mais à vontade na hora de responder, sem ter medo de questionar, né? Então, isso é de grande importância. As avaliações também são de grande importância para os anos iniciais, principalmente, né? Porque são anos iniciais. Então, ali, eles estão aprendendo a viver para as demais séries que virão ainda, né? Para cada aluno. Eles vão desenvolvendo, cada um a sua habilidade, né? E de forma construtiva, que de alguma maneira, eu tenho certeza que eu ajudei, né? E participei juntamente com os alunos desse ambiente que é tão importante, que é os anos iniciais. Cada aluno aprende de uma forma, né? E é isso, os meus objetivos para cada um desses dias foram alcançados. E as minhas referências estão no meu trabalho, né? No finalzinho do trabalho, todas as minhas referências e algumas das citações que eu fiz, né, no vídeo, estão direcionadas ao meu trabalho. Obrigada.